Saiu a escalação do Brasil para estreia diante do Marrocos. É amanhã, 7 horas da noite, tá chegando a hora e vamos aqui aos bastidores da seleção brasileira. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda e muito o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Respirando. Meu Deus, é amanhã. Chegou, tá chegando a hora. O treino hoje foi bem legal. Entrando ali, né? Não podia a gente fazer a entrada de dentro ali do nosso setor perto do campo. Hoje era um treino que é aquele que a gente sabe que é o pré-jogo. E aí ele é organizado pela FIFA, então não pode ter ali a reportagem ali dentro. E aí isso foi até bom para mim, que eu fui me encaminhando mais pro cantinho, sabe aquele jeitinho, Zé Elias? Vamos devagarzinho, vamos quietinho. Fui lá pro canto, aí fiquei perto dos goleiros, aí o Tafa me viu, veio para cá e ficamos na resenha, né? Ficou eu, o Tafa, o Everton, né? Hoje é dia 12 de junho, né, Pascoal? É dia 12 de junho, é dia dos namorados, mas também é o dia da paixão palmeirense. E aí a gente começou a fazer aquela resenha, eu e o Everton, claro que foi goleiro do Palmeiras por muito tempo. O pé direito funcionou no dia 12 de junho, a gente saiu da fila depois de 16 anos. Essa é outra história, mas é mais para contar que o ambiente está legal, está bom, tá aquele ambiente leve. É claro que tem uma ansiedade, o Tafa sempre foi um cara muito concentrado, muito tranquilo, o Zé Elias conhece bem ele também. Na própria seleção, no 94, ele participava ali do samba, do pagode, mas na concentração sempre um cara mais calmo, mais sereno e pé no chão. Ele não é de ficar empolgado, né, de ficar falando o que não está acontecendo. E eu perguntei muito sobre isso, como é que estava a cabeça dos jogadores, como é que estava aquela ansiedade para o jogo de estreia, para a decisão. Ele falou: Zinho, ambiente muito bom, olha, aquele nosso ambiente que a gente tinha, tô vendo isso novamente, porque os caras estão deixando o celular de lado, não está muito aquela coisa de mídia social, já tem um dia marcado para a família vir aqui vê-los, para conhecer o espaço, mas eles entenderam que essa reta final de preparação para o grande jogo amanhã, Brasil e Marrocos, era fundamental ficar só os jogadores, só a comissão técnica. Entendendo isso, eles estão se divertindo, estão brincando, estão jogando ping-pong, estão fazendo campeonato disso, campeonato daquilo, mas estão tendo diálogo, criando aquela afinidade. Já tinha, mas isso fica mais notório. A gente vê até ali no bobinho, na hora que a gente está vendo aí essas imagens, e eu acompanhei muito isso. Então é um brincando com o outro. Muita gente falava do Casimiro e do Hendrick, que entraram junto para o campo, foram conversando, e tem aquela coisa de ninguém querer tomar uma canetinha no bobinho, quando toma é aquela farra, aquela bagunça. Ambiente bom, ambiente gostoso e fechado. Eles juntos, dentro da concentração. Isso nos dá uma confiança para essa estreia, né? Que o Ancelotti tenha acertado os detalhes nesse último treinamento. Vão passar, claro, mais vídeos hoje, vão ver jogos também, que estão passando da Copa do Mundo. E depois, meu amigo, tentar dormir. E amanhã é o grande dia, é a grande estreia e é o jogo mais importante dessa fase de grupos da seleção brasileira contra Marrocos. Zinho, a gente vai começar a falar mais do jogo, mas já que você citou o Tafarel, ontem a gente estava falando do Alisson. Não estou dizendo nem informação, até porque se ele te falou alguma coisa, também tem o lado de 2 tetracampeões ali num papo informal. Mas tranquilidade sobre a questão física, assim, e aí até o Everton na conversa, de repente o próprio Everton alguma coisa, assim, tranquilidade, a questão física, tá pronto? Então, a gente estava conversando antes até do meu problema, né? O Tafarel perguntando muito para mim sobre essa questão, né? De eu ter feito a cirurgia do quadril, os dois lá, cara, 2 meses, você já está pronto. Eu falei, eu estou pronto, agora eu quero saber se o meu goleirão está pronto. Foi a deixa, né? E aí ele falou, cara, tá pronto, tá bem, tá com a cabeça boa. Eu até cumprimentei o Alisson também, né? Muito gentil, educado. Ederson também ali ao lado, fazendo os trabalhos mais distante, né? E ele, o Tafarel, né, me passou isso, claro,
O que ele fala é o que a gente já falou aqui, o Zé Elias falou muito ontem, o ritmo que ele não tem devido ao tempo que ficou parado. Mas parte física, né, os movimentos, e dessa vez, como eu tinha relatado, como eu não estava fazendo entrada em programa, em nada, eu fiquei muito ali próximo deles. E os caras estão fazendo bobinho ali, não está fazendo nenhum trabalho tático. A gente sabe que é mais aquela coisa do término de aquecimento, para aí sim começar o trabalho, mas aí a gente vai ser retirado. Mas os goleiros não, eles já começam o trabalho. É batida na bola, é o Marquinhos, é o Tafarel chutando e movimentando e fazendo o movimento entre os cones. E eu observei ele bem solto. Todos os três, mas assim, o Alisson, né, que é quem vai começar jogando, muito solto. Fazendo o zigue-zague, caindo e levantando bem rápido. Os movimentos e essa parte física, eu não vi nada que eu pudesse falar assim, pô, fisicamente também, bem atleticamente ele está bem, né? Dá para perceber que está no peso legal. O que nós queremos e torcemos é que o ritmo de jogo não o atrapalhe. Espero que a bola não chegue muito também, né? E quando chegar ele esteja bem para isso. E aí, turma, vamos lá, vamos acionar Vinícius Nicoletti para trazer o lado da seleção do Marrocos. Ele está acompanhando o Marrocos nesse pré-jogo, nessa véspera de Brasil e Marrocos. Com as informações do Nicoletti, a gente começa aqui o debate. Nicoletti, tudo bem contigo? Um abraço. Suas informações por aí. Fala, Felipe, um abraço para você, para os companheiros. Zinho, tô esperando o Zinho para o jantar hoje. Ele foi expulso do churrasco, mas tem jantar, Zinho. Tô lá do seu lado, principalmente no dia 12, dia especial para o Zinho, que fez o gol que tirou o Palmeiras da fila depois de tanto tempo. Vamos jantar para comemorar, Zinho. É o seguinte, amigos e Felipe, estamos aqui no MetLife Stadium. Acabou agora a entrevista coletiva do técnico do Marrocos e também do Hakimi, que é o capitão da seleção marroquina, o técnico Mohamed Al-Abi, técnico jovem, 49 anos, que assumiu em março desse ano, o treinador que levou o Marrocos ao título mundial sub-20 em cima da Argentina. Então foi uma solução caseira e vai fazer sua estreia na Copa do Mundo. Acabou agora há pouco. Daqui a pouco também tem o treinamento do Marrocos, 6 horas da tarde, horário local, 7 horas, horário de Brasília. O Marrocos vai fazer o último treino antes da partida contra o Brasil. Na entrevista coletiva, destacar alguns pontos do Hakimi e também do treinador marroquino. O Hakimi, sobre o Vini Júnior, reconhecendo a qualidade do Vini Júnior, dizendo que é um grande jogador, mas destacou que o Brasil tem outros pontos. Falou, já enfrentei muitas vezes o Vini Júnior, é muito difícil de marcar, mas o Brasil tem outros jogadores que a gente tem que se preocupar, não é só o Vini Júnior. Falou sobre uma ligação do Brasil com a África, dizendo que no momento, por conta até da última Copa do Mundo, da colocação do Marrocos, que chegou na 4ª colocação, dizendo que há uma ligação porque hoje eles são conhecidos na África como o Brasil da África. Esse título era de Gana, mas agora é o título que passou para o Marrocos, que fez uma excelente campanha nas eliminatórias, em 8 jogos, 8 vitórias, sofreu apenas 2 gols e marcou 22. Então é um time que chega com muita confiança também nas eliminatórias, não só por conta da campanha na Copa passada, quando entrou entre os semifinalistas. Sobre o favoritismo, diz que não existe favoritismo numa Copa do Mundo, isso o Hakimi falando, não se sente mais um azarão, porque na última Copa, Marrocos bateu França, Portugal, bateu a Bélgica na fase de grupos, então não sente que o Brasil é um favorito nesse confronto contra o Marrocos, eles vêm confiantes. Falou sobre o Neymar, disse que preferia o Brasil jogando com o Neymar, porque ele prefere enfrentar grandes jogadores e o Neymar é um grande jogador, então ele preferiu o Neymar 100% com o time brasileiro para enfrentar o Neymar. Essas foram as palavras do Hakimi. O técnico, o Mohamed Al-Abi, falou sobre, essa foi muito interessante a resposta dele, falou sobre o Ancelotti, treinador da seleção brasileira, dizendo que o Ancelotti deu estrutura ao time do Brasil e diz que tem uma vantagem em relação ao Ancelotti, porque ele leu todos os livros do treinador italiano que vai comandar o Brasil nessa Copa do Mundo. Então ele sabe muito bem todas as artimanhas, as táticas, todos os detalhes do Ancelotti, leu tudo sobre o treinador e ele sabe que muita gente fala que o Brasil não é o mesmo, mas sempre será o Brasil, por isso todo cuidado é pouco. Falo que não tem medo de enfrentar o Brasil, e sim o respeito, e ele acredita que do outro lado também vem esse respeito, não é medo também do Brasil de enfrentar o Marrocos, claro. E falou sobre o Neymar, disse que não vai mudar muito o esquema de jogo
do Marrocos, com ou sem Neymar. Também disse que não, aliás, ele escondeu ali, né, o esquema tático, não revelou qual será o esquema tático. Ele joga num 4-2-3-1. Esse é o esquema principal do Marrocos. Aí ele foi perguntado se ele vai mexer nesse esquema 4-2-3-1 e ele falou que não, é muito cedo para saber. Claro que ele só vai divulgar 1 hora antes do jogo. Marrocos vai levar, meus amigos, 2 dúvidas para esse confronto. Na lateral esquerda, o Mazraoui, que é o lateral direito do Manchester United. Ele joga na esquerda porque na direita tem o Hakimi. Ele machucou o ombro na última partida amistosa contra a Noruega. Treinou só na quinta-feira, né? Ontem ele fez parte do treinamento, mas estava aí se recuperando por conta que treinou ontem e deve treinar hoje também. Deve jogar no lateral esquerdo com experiência, jogou na última Copa, então é um reforço importante para essa defesa que é muito sólida do Marrocos. E a outra dúvida é no meio-campo, o Narri, que é do Girona da Espanha. Ele que surpreendeu o Luiz Henrique na Copa passada, é um jogador alto, de velocidade, com muitas arrancadas na última Copa. Ninguém conhecia esse jogador e o Luiz Henrique, inclusive, na entrevista coletiva falou: da onde veio esse jogador? E ele depois jogava na França, foi jogar no futebol espanhol, e é a grande dúvida se vai com o Narri, um jogador mais de armação, chegada no ataque, ou vai com um jogador de contenção, que é o Anayoui, da Roma, um volante. Então seriam aí 3 volantes para enfrentar o Brasil. Essa é a principal dúvida. No ataque, não tem o Ezal Zoli, que era um dos principais atacantes do Marrocos para essa Copa do Mundo, machucou e foi cortado, né? Eles inclusive falaram sobre isso, que está tudo bem, eles entenderam que precisavam ser cortados porque eles não estavam 100%, e deve jogar o Taube, que é do Sunderland, da Inglaterra. Não é um jogador mais de confronto, do mano a mano, é um jogador mais de associação de bola. Deve fazer um trio ofensivo com o Brahim Dias, do Real Madrid, e o Sabari, que é do PSV da Holanda, mas é pretendido pelo Bayern de Munique e está aí valorizado no mercado, cerca de 350 milhões de reais por esse atacante que fez o gol da vitória do Marrocos no amistoso. Depois da Copa em 2023, o Marrocos bateu o Brasil por 2-1. Então essas foram as principais informações por aqui. Agora, vamos para a escalação do Brasil, né? A gente viu os detalhes. Ficar de olho no Hakimi, que é um baita de um jogador e pode surpreender. Uma coisa que eu tô com receio, né, em relação ao jogo da manhã, como vai se comportar o time do Carlos Ancelotti. Lembrando que o Marrocos gosta de explorar bastante o jogo de transição. E preocupa, se for manter o Alexandro e o Danilo, a questão do desgaste, né, na ida e da volta, ida e volta. Vamos entender um pouco até quando eles vão suportar esse jogo de transição. A não ser que o Brasil mantenha aquele jogo de posição, aquele jogo marcação pós-perda, né, marcação pressão, mantendo vamos dizer assim, aquela pressão na saída de bola do Marrocos para não sofrer tanto o contra-ataque. Isso que é a grande questão para o jogo de amanhã. Vou passar aqui para vocês a escalação do Brasil. Vamos lá. Lembrando que é provável a escalação oficial só 1 hora antes da partida. Goleiro Alisson, aí na zaga Marquinhos e Magalhães, Danilo na lateral direita, Alexandro na lateral esquerda, no meio Casimiro e Bruno Guimarães. Aí no ataque 4, Lucas Paquetá centralizado, Vini Júnior pela direita, aqui no sistema tá pela direita aqui. Rafinha pela esquerda e mais avançado o Matheus Cunha. Um 4-2-4, né? Vamos dizer assim, sistema preferido aí do Carlos Ancelotti. Mas a grande dúvida é durante a partida. Será que ele vai, como aconteceu na última partida, um 4-3-3 e defendendo 4-4-2 ou 4-3-2-1? Para, vamos dizer assim, espelhar o sistema do Marrocos. Eis a grande questão que a gente só terá, vamos dizer assim, esclarecido, né, a dúvida amanhã durante a partida. Mas a princípio é um 4-2-4. Como eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto muito desse sistema, né, mas é escolha aí do Carlos Ancelotti. Temos uma informação aqui. Vamos lá, cadê? Tá aqui pra vocês. Flamengo. Peço desculpa, a garganta bastante inflamada.
rumo à Ucrânia. Informação aqui do Coluna do Fla. O Flamengo acertou a venda do Ryan Roberto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 60 milhões de reais. O Flamengo vendeu 90% dos direitos econômicos do Ryan Roberto por 10 milhões de euros, aproximadamente aí arredondando, né, 60 milhões de reais. Informação do jornalista Vene Casagrande. Informação aí importante, né? Flamengo fazendo dinheiro. O Flamengo, lembrando que o Flamengo vai vir com força. Embora tenha toda essa turbulência nos bastidores, esses murmurinhos falando que acabou o dinheiro, isso não é verdade. O Flamengo tem um fluxo de caixa e tem uns objetivos, né? Lembrando que o Flamengo traçou já o perfil até 26 anos de idade, com alta intensidade e boa técnica para poder se adaptar e se encaixar no sistema de jogo proporcionado aí pelo Leonardo Jardim. Por isso, toda essa cautela. O Flamengo ressalta que investiu pesado agora no começo do ano, com a vinda do Lucas Paquetá. Por isso, vamos dizer assim, essa um pouco de cautela, priorizando o scout, né, que o Flamengo mapeou esses jogadores baratos, sul-americanos, mas com potencial muito grande, não só de venda, como também ganho técnico e adaptação, e, vamos dizer assim, ao sistema do jogo do Leonardo Jardim. Mas coloca aqui nos comentários a sua opinião. E também coloca aqui o palpite para amanhã, né? Brasil e Marrocos, jogo extremamente importante e também extremamente cauteloso. O Brasil tem que ter cuidado. Como eu sempre falo, na minha opinião, esse adversário é o pior do grupo. O Brasil vencendo o Marrocos dá um grande passo à classificação para a próxima fase. Porque vai pegar o Haiti, com todo respeito ao Haiti. E por último, a Escócia, que na minha opinião vai brigar junto com o Marrocos pela segunda vaga do grupo. Ainda tem aquela questão do terceiro colocado, né? Refrescar e tudo mais, que não vem o caso aqui, mas o Brasil tem que fazer a sua parte. E uma coisa aqui, deixa eu só atualizar aqui. E vamos lá. Pega aqui para vocês rapidinho. Tem uma atualização aqui, deixa eu só pegar aqui. Cadê? Vamos lá. Últimos jogos contra o Marrocos. Teve um 2-1. Peraí, cadê? Só pegar aqui o último jogo do Brasil contra o Marrocos. Vou atualizar aqui porque o bicho tá daquele jeito hoje. Vamos lá. Foi 2-1 pro Marrocos. Foi em 2023. O gol foi do Boufal aos 30 minutos e do Alderram Sabride aos 80. E quem fez outro gol foi o Casemiro. A última partida, né, entre Marrocos e Brasil foi 2-1 por Marrocos, 25 de março de 2023. É isso que eu falo, tem que ter cuidado, é uma equipe muito forte fisicamente. É um jogo de transição muito rápido, são jogadores, vamos dizer assim, de alta velocidade lá na frente. Tá sem ser o principal jogador, mas não se engane, né? Tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Por isso que eu entendo que o Carlos Ancelotti vai fazer aquele jogo de pressão, marcar na saída de bola para poder neutralizar as principais jogadas do time do Marrocos, tá bom? Mas deixa aqui seu comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil. Valeu!